Bom, pessoal, o professor está iniciando uma gravação de uma mini aula, né? Uma explicação para que vocês comecem a trabalhar nessa semana a respeito das nossas atividades, tá? Então aqui o professor vai abrir a nossa aula da onde nós paramos no conteúdo de terça-feira. Então, terça-feira, para quem vai assistir essa aula, nós já tivemos uma aula, né, síncrona ao vivo pelo Google Meet, e agora o professor está fazendo essa gravação para que vocês assistam essa aula, né, revisando um pouco mais o conteúdo que nós estudamos na terça, tá ok? Bom, pessoal, vocês estão verificando aqui que o nosso estudo da biologia celular está voltado e pautado nas unidades celulares dos seres vivos. Primeira unidade celular que o professor chama a atenção são as células procariontes, né? Então, como nós vimos terça-feira, lembrem do que o professor falou na aula de terça. As células procariontes, que são formadas, né, o corpo dos seres procariotos, né, os primeiros seres, digamos assim, depois dos vírus, que é acelular, essas células elas não contêm núcleo e nem tampouco organelas ligadas ou estruturadas por membrana. Então são células bem simples, tá? Elas possuem poucas estruturas microscópicas, elas são desprovidas de núcleo, tá? Não apresenta núcleo definido ou carioteca, né? O material genético desses seres ou dessa unidade celular fica totalmente disperso no citoplasma, então ele não tem um núcleo definido, tá? Está relacionado com as bactérias, leveduras, cianobactérias, tá? Principalmente os seres procariotos, por isso que são células procarióticas, né? Então são chamadas realmente de protocélula, a primeira célula, né? E é totalmente ausente de membrana nuclear, já que ela não tem núcleo, não vai ter nem membrana nuclear, nem carioteca, como também é chamado, né? As organelas delas são bem simples, praticamente você vai ter numa célula procariótica, você vai ter o material genético disperso no citoplasma, você vai ter ribossomos no citoplasma, você vai ter membrana plasmática, algumas espécies de bactérias apresentam parede celular, mesossomos, que é por onde acaba saindo aquilo que ela metaboliza e excreta, né, para fora do corpo dela. Geralmente as células procarióticas são unicelulares, não são pluri, não estão ligadas, né, entre membranas, ela é unicelular, porém elas podem ser encontradas em colônias. Você pode encontrar colônia de bactérias e de micro-organismos constituído por célula procariótica. Aqui o professor está exibindo para vocês uma célula procariótica, né, a estrutura de um livro, o desenho de um livro, que mostra o corpo de uma célula de bactéria. Então, todas as bactérias, bactérias do solo, bactérias que são benéficas, né, que nem todas as bactérias são maléficas, causam doenças, mas falou que a bactéria, essa é a estrutura delas. O professor não falou a respeito da estrutura de locomoção. Muitas bactérias, além do material genético disperso no citoplasma, dos ribossomos, da parede celular e da membrana plasmática, formando uma cápsula também, semelhante à cápsula de polissacarídeos, né, glicoproteínas, você também vai ter a estrutura de locomoção, que são os flagelos, né? Parece uma cauda, ou cílios, né? Depende muito da espécie da bactéria. Mas basicamente esse é o corpo celular de uma bactéria, que é uma célula procariótica, que é de um ser procarioto, tá? Aqui nós estamos vendo algumas imagens de colônias bacterianas, né? Algumas bactérias apresentam formato redondo, que é chamado de copos, né? Redondinho é copos. Bastão ou bastonete lembra muito os lactobacilos, né? Eles têm o formato de uma cápsula, de um comprimido, de um bastão. E também tem outras estruturas morfológicas no corpo de células de bactéria, né? Nós temos os espiroquetas e os vibriões, né? Que vibriões lembra uma vírgula e o espiroqueta mais uma cobrinha ou uma minhoca aí microscópica, tá? Então esse é o corpo de um ser procarioto, tá certo? A maioria dos seres procarióticos ou células bacterianas nós podemos encontrar na própria estrutura do solo, né? Solo de plantio direto, solo de plantio convencional, solo de áreas florestais naturais,
né? Todos os tipos de solos, das florestas, dos ecossistemas apresentam bactérias, apresentam outros micro-organismos também, como fungos, né? E eles fazem a ciclagem nutricional no solo, né? Então a maioria das bactérias, como vocês estão podendo ver aí o desenho, elas são bactérias fixadoras de nitrogênio, como a espécie do rizóbio, né? Não tem só essa, existem várias bactérias que promovem a decomposição da matéria morta em matéria orgânica, e com isso a gente tem a ciclagem. Então, quando nós falamos de célula procariótica, nós estamos falando da composição do corpo de uma célula procariótica. Uma célula procariótica ela é bem simples, ela não tem organelas membranosas dentro dela, e o material genético dela fica disperso no citoplasma sem carioteca. É uma célula simples, por isso que chama protocélula, a primeira célula, os primeiros seres que apresentam células. Lembrando que na aula anterior nós já havíamos falado que o único ser que não tem células são os vírus. Tá? Os vírus vão ter uma cápsula de proteína, capsídeo, vai ter material genético RNA, é uma estrutura muito simples, porém são seres vivos acelular. Eles precisam entrar em células sadias para perpetuar a sua espécie, para garantir a sua sobrevivência no meio. Muitas bactérias acabam ocasionando danos patológicos, né? Tanto na parte agrícola como na parte florestal. Então tem muitas doenças que vocês vão estudar no decorrer do curso de engenharia florestal, que existem disciplinas como fitopatologia, que estuda todo tipo de doença ocasionadas tanto em florestas plantadas como eucalipto, em viveiros de mudas, como também na área silvestre, nos ecossistemas como Pantanal, Cerrado, Floresta Amazônica. Então as bactérias elas podem ser ótimas para fazer a decomposição e a ciclagem do nutriente, mas elas também podem trazer patologias para as plantas. Então, quando traz patologia para as plantas, elas são bactérias patogênicas. Quando elas trazem benefícios, é não patogênica, tá? Então, as características da célula procariótica, como o professor falou, elas são desprovidas, ausente de carioteca ou núcleo definido em membrana nuclear, tá? Organelas apresentam praticamente só os ribossomos, membrana plasmática, que é o envoltório celular que tem a função de permeabilidade e seletividade, né? Permissão e seleção do que entra e o que sai. O que entra e que sai da onde? Do meio extracelular para o meio intracelular, intracelular dentro da célula, extracelular fora da célula. Então essa é praticamente o corpo de uma estrutura de célula procariótica. A célula procariótica é desprovida de mitocôndrias, de plastídeo, como cloroplastos, a não ser cianobactérias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, né? Então tem várias estruturas que a célula procariótica não tem. Célula, vou falar de novo porque vocês vão ouvir esse áudio. Célula procariótica não tem organelas como uma célula mais complexa, chamada de células eucarióticas. As células bacterianas, que são na verdade células procarióticas, elas podem se desenvolver, né? Promover a reprodução sexuada ou assexuada. Então, sexuada, vocês estão vendo aí, né? Assexuada por bipartição. Uma célula dá origem a duas, duas a quatro, quatro a oito, oito a 16. Então, isso acontece com muita facilidade. Elas são rápidas na sua reprodução, né? Então, primeiro divide o material genético, como vocês estão vendo no desenho, na ilustração. Dividir o material genético, ela divide então a célula ao meio e você tem duas células geneticamente iguais, né? São clones. Nessa imagem que vocês estão vendo, já é a divisão bacteriana trocando plasmídio, que é a segunda fita de DNA, de material genético. Então, nós temos o DNA, que é o DNA propriamente dito para a reprodução das bactérias, e nós temos a segunda estrutura de DNA, que é chamado de plasmídio, que está mais associada à resistência das bactérias. Observe que nesse desenho as bactérias trocam o material genético, então a gente diz que é uma transferência de plasmídio, transferir o material genético, então elas podem se reproduzir sexuadamente.
Aqui nós temos vários formatos de células procarióticas, tá? Então vocês estão vendo aí, tem os mesossomos, que são canais que liberam o excretor, né, a parte que excreta o que a bactéria metabolizou, que ela não precisa mais, ela coloca para fora via membrana plasmática. Então praticamente o corpo de uma bactéria é isso. Material genético disperso no citoplasma, ribossomos, que parecem grãozinhos aí, ou grânulos. Eu tenho então a membrana plasmática, parede celular formando a cápsula, também a cápsula, né, de glicoproteínas, de polissacarídeos, parede celular e estrutura de locomoção, que é o flagelos ou cílios, que por onde essas bactérias transitam no meio, né? E lembrando dos plasmídeos, que o plasmídio é a segunda fita de DNA que dá então resistência contra os antibióticos, tá? Bom, as bactérias, então, como eu disse, pode ocasionar danos, né? Então existem muitas plantas que ficam doentes, ocasionadas não por vírus e por fungos, mas por bactérias, né? Então essas imagens vocês estão visualizando vários tipos de doença, que no momento correto, acho que no terceiro ano vocês já vão ter uma matéria chamada fitopatologia, que vocês vão lembrar que a maioria das doenças não é provocada apenas por vírus e por fungos, fungo do solo, fungo das plantas, do meio ambiente, mas por bactérias, tá? Então aqui, ó, tem várias doenças do eucalipto, várias doenças que a gente percebe, né, que vai trazer algum dano na produtividade de madeira, tá? Elas podem ser tanto de campo como em viveiro. As células, avançou. As células eucarióticas já são divididas em animais e vegetais. Então existem diferenças das células eucarióticas. Então eu tenho a eucariótica animal e eu tenho a eucariótica vegetal. Tem diferença entre elas? É óbvio, né? Enquanto que uma planta, vou pegar uma diferença, uma planta faz fotossíntese porque ela tem cloroplasto. A organela chama cloroplasto. O pigmento que está dentro dela, clorofila A e B, que está ligado ao metabolismo primário chamado fotossíntese. Tá? Então a célula eucariótica, tanto animal como vegetal, ela tem uma característica comum. Elas apresentam organelas e elas têm um núcleo definido, separado por carioteca e por núcleo. As células, então, eucarióticas têm a sua característica que diferencia ela das procarióticas. E as células eucarióticas se dividem em duas, que é animal e vegetal. Então, um ser vegetal tem as suas características específicas, um ser animal tem as suas características específicas. Os dois são células eucarióticas, mas elas são diferentes. Tá? Então aqui o professor está colocando que as células eucariontes ou eucarióticas, né, foram constituídas pelo corpo dos seres eucariotos, né, formando várias células grudadas umas nas outras, como nós vimos na aula da primeira semana. Então geralmente essas células elas são multicelulares, não unicelular, não é uni. O uni é só procarioto. Elas são multicelulares, formam até tecidos. E vocês vão ver nos exercícios que eu estou pedindo já para vocês pesquisarem e entenderem a organização celular. Então, os seres eucariotos que constituem por célula eucariótica são as plantas e os animais. Existem diferenças das células procarióticas animal e vegetal, sim. Vocês vão pesquisar e vão verificar. Alguns exemplos assim, a célula vegetal tem cloroplasto, tem parede celular, rica em celulose e em hemicelulose, e as células animais não têm, já são desprovidas, né? Senão todos os animais seriam de coloração verde e fariam fotossíntese. Aqui vocês estão vendo algumas organelas, cloroplastos, né? Onde faz a fotossíntese, onde tem clorofila. Nós temos aqui a parede celular, que é o que dá estrutura, sustentação às células e às plantas, né? E também a célula vegetal tem vacúolo, que são grandes reservatórios de água e também de sais minerais, tá? Como sódio, potássio, cálcio, né? É uma bomba reguladora. É o vacúolo que controla, pessoal, o regime hídrico ou o potencial hídrico de uma planta, né? Quando a planta está lotada de água, o vacúolo está lotado de água. Quando uma planta está em estado de murcha ou ela está com pouca água, o vacúolo diminui a sua quantidade de água. E se nós pensarmos que as plantas têm milhões ou muitas ou 1000
milhares, digamos assim, de células, cada célula de uma planta, ela tem também a sua estrutura afetada no período de seca e no período de estiagem. Então, o vacúolo, quando vocês forem estudar irrigação, vocês vão lembrar que a planta, ela é um ser formado por várias células e cada célula tem uma estrutura que armazena muita água. No período de estiagem, existe todo o mecanismo para que essa planta então regule, não perca tanta água assim, né? Mas assim, lembrem do vacúolo. O vacúolo é uma organela, é uma estrutura que tem nas células dos vegetais e que é lotada de água e sais minerais, tá? Então a célula vegetal é semelhante à célula animal, porém tem algumas diferenças. Célula vegetal tem parede celular e cloroplasto e vacúolo, e já as células dos animais não apresentam, tá? Então vocês podem verificar aí que o professor colocou algumas características e que essas características vocês podem ler, vocês podem pesquisar e ir comprovando e aprofundando ainda mais o estudo, né? Terça-feira o professor deu aula ao vivo, nós tivemos aí 18 alunos assistindo a aula. Quem não assistiu, estou gravando mais uma aula para ajudar ainda mais o entendimento da matéria. Aqui vocês estão vendo uma célula eucariótica vegetal. Então as células eucarióticas vegetais apresentam realmente várias organelas. Complexo de Golgi são vesículas de armazenamento. Retículo endoplasmático liso e rugoso faz a síntese, faz também o transporte, o rugoso de proteínas e aminoácidos, tá pessoal? O retículo endoplasmático liso está mais ligado à gordura, ácidos graxos, ésteres, lipídios, fosfolipídios, tá? Membrana plasmática é o envoltório celular que seleciona o que pode entrar para dentro da célula, nós chamamos de meio intracelular, e o que pode sair do meio intracelular para fora. Então, a membrana plasmática é uma organela muito importante. Por quê? Porque ela vai controlar o potencial hídrico, água, e o potencial osmótico e também o potencial gasoso. Na verdade, a membrana plasmática é uma estrutura muito dinâmica. Ela que controla a entrada e a saída de substâncias, tá? Parede celular é mais sustentação. Mitocôndria está associada à respiração celular. Então ela acaba trabalhando com CO2 e oxigênio, e nesse processo de trabalhar com esses gases, que é chamado de respiração celular, ela produz ATP. Tá? Nós temos os peroxomos, que é redução de água oxigenada e também faz um processo de redução de íons dentro da célula. Cloroplasto associado à fotossíntese, ribossomos à síntese de proteína, lisossomos, armazenamentos, é uma vesícula que armazena gordura. Então tem algumas plantas ou sementes, amendoim, girassol, soja, elas podem apresentar muito mais essa estrutura armazenando ácidos graxos, que são gorduras, lipídios, tá? Então isso a gente vai pensar e comentar mais à frente, tá ok? Aqui nós temos as células animais, ó, o professor vai colocar aqui, célula animal é uma célula que se pode encontrar nos animais, é óbvio, né? Todo animal é formado por células eucarióticas animais, né? O animal é desprovido de cloroplasto, parede celular, mas apresentam vários vacúolos pequenos. As células eucarióticas animais são constituídas por organelas, como centríolos, pequenos vacúolos, e organelas menores, né? Aqui tem algumas referências, né? Das células animal, mitocôndria, respiração, retículo endoplasmático liso, produção de lipídios, vacúolo existe na célula animal, porém são bem menor do que a célula vegetal e tem principal função reserva de energia, tá? Citoplasma é onde fica todas as organelas, é a parte interior da célula, lembra uma clara de ovo crua. Lisossomos faz a digestão, tá? Principalmente de lipídios. Centríolo está ligado à divisão celular. Ribossomos faz síntese de proteína. Enfim, núcleo, onde está o cromossomo e o DNA. Microtúbulos, né? Então isso é a diferença de algumas estruturas que tem de uma célula procariótica para animal e vegetal. Aqui é um desenho, ó, mostrando como que é uma célula animal, como também vocês já viram na aula uma célula vegetal. No decorrer da semana vocês vão fazer algumas atividades e o professor pede para você diferenciar uma célula eucariótica animal de uma célula eucariótica vegetal. Então diferencie as células, estuda para que serve cada organela nas células,
para que lá na frente você entenda regime hídrico, armazenamento de gordura, síntese de proteína, por que algumas raízes tuberosas armazenam mais aminoácido e proteína, né? Que tipo de tecido que tem lá. Em relação a isso, eu vou voltar aqui, ó, se vocês me permitem, quando for assistir, eu vou voltar aqui, que eu mostrei na primeira semana, né, para quem entrou nessa semana, que as nossas células, elas apresentam, posso até pegar esses exemplos aqui, ó. Aqui são várias células, né, células eucarióticas, porque não é unicelular, é pluricelular. E aqui vocês estão vendo cromossomos, ó, a célula se preparando para fazer divisão celular, tá? Aqui uma imagem mostrando vários cloroplastos, organelas que fazem fotossíntese. E aqui nós temos caule e raiz. Então observe que nessa imagem todas essas estruturas são os tecidos. Então tem raízes que armazenam mais carboidrato, tem raízes que armazenam água, né? Principalmente as plantas xerófitas, que são plantas de deserto, semiárido, elas armazenam mais água, elas armazenam mais reserva. Por que nas suas células? Porque elas vão ter período de escassez. Cada camada dessa de célula tem um nome, que são os tecidos primários, chamado de parênquima, né? Tecidos parenquimáticos fotossintéticos, que faz fotossíntese. São várias células que tem na folha que faz fotossíntese. Tecido parenquimático de reserva, são vários tecidos que tem no caule e na raiz que faz armazenamento de reserva. Então, cada órgão da planta é formado por um conjunto de células, que são os tecidos, que têm as suas funções específicas, tá? Então, isso vocês vão estudar durante a semana. Lembrem, tecidos parenquimáticos, tá? Tecidos do tipo colênquima, esclerênquima, já faz mais a sustentação das plantas. Mas nós estudamos só plantas? Não, não é porque o nosso curso é engenharia florestal que a gente sempre vai falar das plantas, né? Aqui, antes da gente ver uma célula animal, vocês estão verificando parênquima, lacunoso e palissádico, né, que são onde acontece a fotossíntese, né? Então vocês estudem os parênquimas, nunca esqueça disso. Parênquima, vocês vão ver que é um conjunto de célula, porque tecido é um conjunto de célula. Então, todas essas células têm as suas funções nas plantas, né? Então, nós vimos aqui as células procarióticas, nada mais é do que bactérias, tá? Que estão presentes no solo, nas plantas. Como também no solo você vai ter fungos e vírus, tá? Porém, um vírus não tem célula. Por favor, não coloque isso daí na prova que erra. Os seres vegetais, todos eles são lotados de células, são formados por células, e os seres animais também. Assim como as plantas, os animais têm célula no corpo todo. Nós somos, na verdade, milhões de células, né? Então, a célula do sangue tem o seu nome, que são as hemácias e eritrócitos, leucócitos. A célula óssea, chamada de osteócito. A célula da cartilagem, condrócitos. A célula do nervo, neurônios e axônios. Enfim, célula do tecido adiposo é a própria célula adiposa. Então, cada estrutura celular, ela tem, que compõe o corpo de um animal, pode ser animal doméstico, animal silvestre. Sendo animal, é portador de célula eucariótica animal. Sendo animal, cada sistema do corpo vai ter um tipo de célula com uma dada função. O conjunto de várias células é chamado de tecidos. Então tem tecido circulatório, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido muscular, tecido da pele e assim por diante. Da mesma forma que acontece nos animais, acontece nos vegetais. Então, as células que está na folha é uma célula eucariótica como a célula da raiz. Porém, a célula da raiz tem um comportamento, tem um formato, tem uma função. Na raiz não tem por que ter cloroplasto. O sol vai chegar debaixo da terra? Não vai. As raízes vão ser verde dentro dela? Não vai, é branca. Então vai ter outros tipos de organela que vai favorecer o acúmulo, né? Então muitas raízes tuberosas acumulam muito açúcar, são adocicadas. Então acumula muita água. Tem muitas plantas que acumulam água no caule, no cipó, nas raízes. E isso só é possível devido a essas características celulares, tá? Então aqui nós temos a diferença básica de célula animal e vegetal, né?
célula vegetal, centríolo ausente, célula animal presente. Peroxomos tem nas duas. Complexo de Golgi, na célula vegetal é uma vesícula isolada, na célula animal várias vesículas uma do lado da outra. Cloroplasto, presente na vegetal, ausente na animal. Vacúolo tem nas duas, porém no vegetal é imenso, é grande porque lota de água e sais minerais, e no animal são poucos. Célula vegetal tem plasmodesmos, que são estruturas próximas da membrana plasmática. Na animal é ausente, tá? Procurem dar uma olhada de quais as funções dos plasmodesmos, tá? Muito interessante vocês entenderem o funcionamento deles na membrana plasmática, na entrada e na saída de substância. Parede celular também tem nas células vegetais, não tem na animal, e a reserva na célula vegetal é amido e na animal é o glicogênio. Ambos são açúcares, tá? Então essa semana vocês vão ficar aí estudando e diferenciando as células animais, as células vegetais, as células procarióticas, que são células simples. Vão entender que os vírus não têm célula. Os vírus, na verdade, deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Chegamos, os vírus são seres acelular, não possuem célula, o material genético deles basicamente é RNA, salvo alguns exemplares de vírus que têm DNA. Praticamente os vírus é uma cápsula de proteína chamada de capsídeo, alguns apresentam hifas, outros apresentam uma glicoproteína que fixa, funciona como uma garra. Então essa é uma estrutura virótica. Os vírus, eles não apresentam célula, tá? São seres acelular, desprovido de células, tá ok? Os vírus se reproduzem somente dentro de células vivas. Os vírus são parasitas, eles precisam parasitar a célula para perpetuar sua espécie. Aqui nós estamos vendo o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, que é uma forma que os vírus têm de se reproduzir. Eles entram numa célula sadia, infectam uma célula sadia, ou eles criam os seus filhos viróticos, digamos assim, as suas linhagens viróticas, né? Linhagem, conjunto de vários vírus menores, e depois esses vírus acabam indo infestar outras células, ou eles podem não entrar dentro da célula, mas ejetar o seu RNA, contamina o DNA da bactéria e a bactéria vai se reproduzir com esse DNA alterado de vírus, tá? Então aqui estudem também o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, como eu falei na terça-feira na aula ao vivo. Participem das aulas ao vivo, tá ok? Depois, na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho de doenças viróticas. Eu não vou avançar. Eu quero que vocês estudem, então, células procarióticas, célula eucariótica animal e vegetal e os vírus. Esse é o conteúdo da semana, tá ok? O professor vai sair aqui da aula. Eu vou interromper a gravação dessa aula. Eu desejo a vocês um ótimo estudo. Esse é mais um vídeo reforçando a nossa aula de terça-feira. Nós tivemos aula síncrona ao vivo. Hoje eu estou gravando mais um vídeo para vocês assistirem, lembrarem e recordarem da minha explicação. Tá ok, pessoal? Tudo de bom para vocês. Eu vou interromper a gravação. Qualquer coisa eu estou no WhatsApp para atender vocês, tá? Até mais.